Homenagens e despedida do ex-deputado Aníbal Caribé. Hoje, em Belém do São Francisco, 28 de fevereiro de 2025. Essa vontade telúrica, esse amor indomável por Belém, pelo trabalho social, pelo trabalho cultural. Eu chego aqui em plena pandemia, 2 horas da tarde, o sol escaldante como o de hoje, 2 horas da tarde, cheguei em casa, procurei por ele, disseram, ele está no cemitério, ele morreu, está no cemitério? Ele está lá. Ele estava em pé, fiscalizando a obra de novos túmulos, como se fosse um pedreiro, pegando tijolo. Eu disse, você acha impossível. Porque você não pode estar aqui. Eu sou o cara da pandemia, não, isso é lugar para você. Você não é pedreiro, isso, mas um mestre de obra, que só gosta de fazer isso. Não é porque é tudo. Ele sabe ser. Isso era a característica dele. Perfeição, cuidado com o que era público, para fazer o melhor. Todo o seu legado, toda a sua obra, eu posso jurar a vocês como testemunho, que é o melhor. O homem pode fazer para uma comunidade, principalmente para a terra onde ele nasceu, daqui para se afastou. Esse pastor dizia, quero você, para lá agora. A casa que ele cuidou, que hoje não vale nada para ele, que ele estava na casa melhor. Está na casa. Eu quero agradecer a todos vocês por essa presença, para dar um adeus a esse homem extraordinário, que a história vai mostrar. Foi um dos homens mais. Ele disse, acredito do meu jeito. Eu curioso, naturalmente, questionar ele, que jeito era esse. Ele me disse que acreditava na vida após a morte, e tudo aquilo que queriam falar dele. Depois que ele se fosse, pela lembrança que ele ia deixar, pelo legado de Odelar, exemplificou a sua bela homenagem. Eu desde logo que agradeço por esse carinho e pego um gancho nas suas aulas. Quando começou falando no momento em que esse homem ficou com a gente sem saber se tudo preciso, mas não quis completar 18 anos. Ele me contaram, porque não acompanhei esse momento, e que recebeu esse presente. O presente, ele cuidava da família. E Deus fez uma porta, uma janela com uma porta. Agora, eu tenho curiosidade sobre esse episódio, que eu vou agregar. Também papai aconteceu um dia, nós conversávamos muito sobre os carros do papai. Inclusive, muitos ele disse que era inventado, né? Mas uma pessoa que se torna uma personalidade folclórica, no sentido positivo da cidade, é natural que eu as histórias. Mas sobre esse episódio, ele me disse que o vovô sempre gostava de estudar os filhos ao estudo. E sempre gostava de, quando viajava, deixar um filho. E aí ele disse que na véspera da viagem, o vovô entregou a ele um livro para ele estudar. Porque o Carlinhos já estava na faculdade, ele gostaria que o papai seguisse pelo caminho, achava que ele tinha essa vocação. E deixou com ele o livro de Direito das Sucessões, para ser um presságio de que ali iniciava uma nova fase na vida desse homem que fez tudo isso. Dias, esse povo muito emocionado, mas o papai fez tudo isso com muito amor, fez tudo isso com muita dedicação.
oferecer, se negar, ia ficar sempre defendendo aí. Agora, isso que eu tenho para mim claro, é um orgulho, e eu disse a ele no hospital, eu fico despedindo uma conversa, não é esperando que esse momento se avizinhava. Eu disse a ele, o orgulho que eu tenho de dizer que sou filho desse compreendente. Durei na parede do gabinete, fora do gabinete, trabalhando aqui em Paulinho, tem de cartão de sua sala, e na mesa do trabalho, consertando o dever dele, nossas filhas saíram. E até hoje nós somos do gabinete. Uma marca registrada no meu gabinete para todos os vizinhos. É um quadro de localidade. E eu vou dizer a vocês que são muitas as histórias, são muitos os casos, alguns verídicos, outros podem ter sido inventados, mas todos refletem a generosidade, o amor, o desprendimento que esse homem sempre teve. Nunca se apegou a nada material. A gente sabe que nessa vida nada se leva. Ele viveu a vida sem essa preocupação. Nunca procurou ganhar patrimônio nenhum, riqueza nenhuma, para se dizer rico. Mas ameaçou amigos, e tudo canto que passou. Tem um exemplo de vida, é um homem do qual me inspirei, e de quem tirei mais um. A emoção, naturalmente, que faz com que a gente, principalmente de improviso, possa pegar pela missão. Então, eu quero dizer a todos vocês a gratidão que nós temos, o carinho também que Belém sempre teve com o papai. Da mesma forma que de amor Belém, ele foi amado por essa terra, nasceu em Petrolina, faleceu em Petrolina, mas teve a vida dele toda em Belém de São Francisco, aqui em Guiné. Eu nasci em Petrolina, mas só registrado no Brasil aqui daqui. Então, muito bem. Meu velho, você está de volta à sua casa, coração descanso, e suas histórias sempre contadas. Imagino agora os dois lá no céu, diante do Pai Celestial, tramando como fazer o bem e conversando naturalmente sobre política, que é o que eles gostavam de fazer. Na verdade, Tioníbal não era só um político porque chegou a ocupar um cargo de deputado estadual. Ele era um político na essência, porque era um político verdadeiro, que trabalhava para fazer o bem e para que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida. A generosidade dele era tamanha. Eu me recordo muito bem quando eu era criança aqui, que vinha passar as férias aqui em Belém de São Francisco, e a gente passava 3 ou 4 dias lá no galpão da Caribe Engenharia, embrulhando presentes e confeccionando sanduíches para serem distribuídos naquelas festas de Natal. Eu acho que Belém nunca viu festas de Natal como aquelas, e dificilmente verá novamente. Esse homem, na verdade, era um exemplo de bondade. E eu gostaria hoje
aqui de me despedir do senhor, dizer que hoje Belém abraça o seu povo, porque sua alma a gente já sabe que está bem distante. Só queria lhe pedir uma coisa: deixe papai e deixe Carlos sossegarem com tranquilidade. Até breve. Falar sobre a luz, apesar de eu ter tido feito curso superior, foi um dos grandes professores do Belo. Como professor, ele fez algo que nós todos aqui aprendemos como luz, muitas consciências. Combinou consciências, construiu muitas pontes, e como costureiro, costurou muito união. Fez tudo por Belém e tudo pela família de vocês. Então nós temos um onipotente, grande educador, grande construtor, grande costureiro, sempre pensando no outro, sempre com muito altruísmo, muita grandeza e muita luz. Obrigado. A importância de Aníbal Caribé a essa terra que ele tanto amava. Ele amava tanto que se preocupava com as pessoas carentes desse município. Promovia tudo de bom à sua terra. O Natal das crianças pobres, se preocupava no dia a dia, fazia tudo perfeito. Quantas coisas deixou a essa terra Belém? Construiu umas casas de habitações em nosso município, que é a Vila do Ipicé. Isso está aí, construída pela Caribé Engenharia. Trouxe também uma companhia de polícia militar para o nosso município também. Tudo isso era uma preocupação que ele tinha em moradia, em segurança para o nosso município. E ele sempre pedia em que mantesse a sua cidade em união. Ele sempre conversava comigo, tomando aquele torradozinho, e dizia: Rogério, a minha preocupação é com minha terra, e que eu sei que as dificuldades são encontradas, mas eu peço a união de todos em nome da minha terra, Belém do São Francisco. Conversava e sempre organizava. Eu me lembro de uma coisa que a gente pedia, aí eu dizia: e se eu cortar isso aqui e botar aqui, a medida não está, não, vamos medir com a trena, coisa por coisa, vamos medir. E isso era uma preocupação que ele tinha muito em sua terra natal. Então eu peço a vocês, irmãos de Aníbal Caribé, que não esqueça a sua terra natal, a sua terra em que vocês sempre, sempre teve uma preocupação, e seus irmãos, com essa terra Belém. Então que Deus conduza o caminho de Aníbal Caribé lá no céu, onde ele estiver, e que sempre ele vai olhar pela sua terra natal, Belém do São Francisco. As suas famílias que estão aqui, e Deus conforte os seus corações. Muito obrigado. Eu não tenho tanto tempo de vida como vocês para dizer, falar que a história foi assim. Mas tem duas coisas bem rápidas que eu quero compartilhar com vocês. Porque apesar de tudo ter sido resultado, perto de muito dinheiro, cuidado com isso, tiveram duas coisas que me chamaram muita atenção.
tirar as melhores notas, e quando isso aconteceu, eu sabia de onde eu veio. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele chegou e falou: vai estudar, termina o que eu vou aturar e eu vou sustentar. E assim ele fez. Foram muito difíceis para mim, acredito que mais ainda foi o Miguel Felipe Bautista, o Thiago meu irmão e eu correguei a caramba e eu consegui cuidar dos meus filhos, cuidar da casa e ainda assim dedicar o tempo de estudo. Porque ele estava repetindo o que os senhores falaram que ele fez. Então, eu acho justo dizer, não foi uma só vez. Não foi só ele também fez isso. E eu acho que ele faria com quem precisasse. E a outra coisa engraçada, porque eu acredito que se ele estivesse aqui agora e falasse assim, você fala, eu fiz uma besteira, se eu tivesse 5 segundos. Mas aquilo me marcou. Todo mundo fora, todo mundo enxergava essas coisas. A gente está conversando sobre feira, uma das obras que está acompanhando ali. E eu estava reclamando e falei, cara, para que comprar um feijão? Vamos fazer assim, sensado, a gente pode fazer outro prato. Não tem o menor sentido. E ele virou para mim e falou, aparentemente não dá. Mas enfim, ele estava no meio dessa obra e a gente tendo essa conversa sobre isso e tal. O feijão, ele basicamente não tem essa intimidade com grande, sabe essa intimidade com a. E ele virou para mim, botou o dedo no meu rosto e falou, filho, você não sabe o que seria do nosso sem feijão. Pode parecer uma besteira, às vezes não significa nada no contexto de hoje, da forma como vocês recebem essa informação. Mas, puxar o que significa o feijão com pão, eu acho que posso repetir como que ele levava as coisas. Ele não pensava nele, no carro que ele vestia, no carro que ele andava, no quanto que ele tinha. Ele pensava em pão, ele pensava no vagabundo, ele pensava em pessoas que a gente nunca viu na vida, que a gente passa numa calçada e às vezes não dá um bom dia. Ele se preocupava verdadeiramente, 24 horas por dia, com cada uma dessas pessoas. E ele amava, absurdamente bem. Não tenho dúvida disso. Mas não se engane, isso não era restrito à minha vida. Eu já andei com ele em outros lugares e é simplesmente a forma que ele é. Então, é exatamente como vocês falaram. Foi a imagem da generosidade, da bondade. Cara, eu tinha muito alegria isso daí. Meu Deus, sempre tinha alegria isso aqui. É isso. Eu preciso de uma satisfação, teu futuro, esperto descansas, graças ao amor, devotado ao som, todo teu fechado, nós devemos dar de vossos corações. De uma pleia de daimosa vida. A despedida de Aníbal Caribé. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025. Graças ao amor devotado ao torrão.
a tua